7 de julho de 2007, São Paulo, capital. O voo da TAM 3054, que vinha do Rio Grande do Sul para São Paulo, trazia mais que passageiros. Trazia vidas. Vidas de pais, vidas de filhos, irmãos, avós e amigos. Vidas que viviam seus últimos minutos de vida naquela terça-feira chuvosa, que ficaria para sempre na memória do país. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Desça bem comigo até o final desta volta ao passado. Até falei um pouquinho mais devagar no começo. Teve gente reclamando que eu falo muito rápido. Esse nariz de cera, vamos chamar assim, super importante, que é para fazer o canal acontecer. Então, falei um pouquinho mais devagar aquilo que eu acho que já todo mundo já ouviu. Mas isso daqui é uma volta ao tempo, é uma cápsula do tempo. Nós vamos lá para 2007. Existem algumas datas do mundo, eu vou colocar assim, que é impossível quem estava vivo com consciência não lembrar onde estava. Não lembrar do momento em que recebeu a notícia. Não voltar naquele corpo que era seu, naquela alma que ainda não conhecia aquela sensação de uma dor que você não passava, mas você imaginava. É a famosa empatia pelo outro. Coloco aí 2001, a queda das torres. Eu vou para Baton Rouge, em 88, virada para 89. Tem pontos muito fortes da transformação da sociedade como um todo. E um deles foi em 96, em São Paulo, quando caiu o primeiro avião da TAM em cima do bairro, acho que é o Jabaquara ali, que é na boca desse aeroporto de Congonhas aqui, que eu não entendo esse aeroporto existir aqui no meio da cidade. Ah, mas Beto, tem o Santos Dumont, tem, mas tá bom, mas Congonhas é assim, passam só avenidas importantíssimas, tem casas, tem pessoas andando, é uma coisa, eu não entendo aquele aeroporto, mas ok, nós vamos falar sobre ele. Então, em 96, foi o primeiro avião da TAM que caiu e foi um choque, era um Fokker 100, eu lembro que eu passo a conhecer esse nome, Fokker 100, mas grudado na memória por conta desse acidente terrível que matou quase 100 pessoas, um pouco mais de 100 pessoas, agora eu não me recordo o número exato. E tem 2007, que vem 11 anos depois, vem um outro acidente no meio da capital paulista, onde numa terça-feira absolutamente normal, de um mês de julho, eu me lembro desse dia exato, dessa sensação, eu lembro de estar chegando do trabalho, no carro, ouvindo rádio e entre uma notícia, eu me lembro que estava chuviscando, era uma chuva fraca, parecia São Paulo da garoa lá de trás, só que uma chuva um pouco mais intensa, mais fina, não era aquela tempestade, não era nada disso. E o Brasil estava passando por um inferno de um apagão aéreo, por uma série de motivos que a gente também vai ter que colocar aqui por conta desse caso de Congonhas. E eu me recordo que ouço assim, um avião de pequeno porte entra num prédio na 23 de maio, que pra gente é 23 de maio, que eu não entendo por que em São Paulo todas as avenidas têm um nome só. Vão mudando os nomes, é um inferno, pra mim aquilo é 23 de maio, ponto. Um dia eu estava procurando, mas onde é essa avenida? É a 23 de maio, a continuação. Olha, não aguento, mas ok, Avenida Paulista, fica mudando 80 vezes de nome. Mas beleza, vamos lá. Então, um avião entrou na cabeceira da pista de Congonhas, um aeroporto que eu uso desde a década de 1980. Sempre antipatizei um pouco com esse aeroporto especificamente, por conta do tamanho da pista, não gosto. Sempre que eu posso eu vou para o Guarulhos, até mesmo para voos internos no Brasil. Prefiro ir para o Rio de Janeiro através de Guarulhos, até porque o bairro de Higienópolis é mais perto de Guarulhos do que o Congonhas. Mas eu morava naquela época, numa rua chamada Manuel da Nóbrega, que é ali Paraíso, Avenida Paulista, que é a rua que liga com o Parque do Ibirapuera, e ela é assim inclinada. O meu prédio era aqui, e eu tinha uma vista muito forte assim da cidade, do Parque do Ibirapuera, dos jardins, da Avenida Paulista. Quando abria o elevador, você dava de cara para uns janelões, porque era muito bonita a vista ali.
Então você tinha os apartamentos de um lado, outros de outro, e você tinha esse corredor que tinha esses janelões que davam esses janelões para a vista por Ibirapuera. E eu lembro de estar chegando em casa e ouvindo que um avião de pequeno porte tinha caído num prédio de carga na cabeceira da pista, e falava-se muito do Pantanal na época, porque num dia anterior o avião do Pantanal, que é um avião menor, tinha escorregado naquela pista, que estava tendo um monte de problemas, a gente estava passando por um inferno de conseguir viajar nesse país. Aquelas coisas do Brasil, né? A gente consegue ter o bom e o terror no mesmo momento. E falava-se de um avião de pequeno porte, mas daí se falava de um avião de carga, porque o prédio era de carga, então você não tinha informação, mas você tinha uma informação de que o avião tinha entrado ali na 23 de maio. E a gente, ouvindo aquilo, quando eu abro o elevador, eu lembro de ver uma chama enorme, porque dá para ver exatamente, porque você tem Ibirapuera, lá para frente você tem o aeroporto, você via os aviões descendo para o aeroporto, e um clarão, uma chama vermelha, uma coisa assustadora. Eu lembro de todas as pessoas do prédio que eu morava comentando isso, porque a gente tinha aquela vista de todos os andares, era uma coisa assim, todo mundo muito angustiado, muito sem saber o que aconteceu. Eu ligando para amigos que eu sabia que viajava muito, eu tinha viajado semana anterior, eu trabalhava numa empresa que eu viajava muito, você não sabia de onde tinha vindo esse avião, quem era esse avião, até que chega a informação de que era um avião da TAM que entrou absurdamente no prédio da TAM Express, da TAM que faz transporte acredito eu que seja, transporte de... Quando você manda uma carta, você pode mandar pela DHL, você tinha TAM Express, que era um prédio de carga, de transporte de carga ali. Então o avião da TAM tinha entrado no prédio da TAM. Mas que voo era esse? E já me antecipando, por que eu estou falando disso? Porque a gente estreou agora uma série. E é um crime esse avião, porque a gente tem essa coisa, né? A gente para de falar do tema, mesmo tema entrando na sala da sua casa. Então eu não sabia direito o que tinha acontecido depois do acidente. Foi um crime que não teve culpados no final, a não ser as pessoas que eu vou elencar aqui, mas o documentário que estreou na Netflix é fantástico, assista. Chama Congonhas, Tragédia Anunciada. Produzida por uma produtora muito boa, que é a... Claro que eu esqueci agora o nome, né? A Pródigo. Porque tem a Pindorama, tem Paranoide, tem Pródigo. Tem muitas produtoras excelentes em São Paulo com a palavra P começando. Mas é a Pródigo, o Aru que me lembrou agora, que é uma produtora muito boa, de altíssimo nível, tem excelentes produções. E eu vou te falar, é uma das produções mais bem feitas do Brasil de documentário. Não há possibilidade de questionar a qualidade técnica, é internacional. A fotografia é fantástica, a câmera é fantástica, a direção de arte é perfeita, desde os letterings, a abertura, ao fundo de cada entrevista. As entrevistas são extremamente bem captadas, bem conduzidas. O roteiro, é impossível você não assistir aos 3 episódios de uma vez. É impossível. É impossível, são 3 episódios, o primeiro de meia hora, o segundo de quase uma hora, o terceiro de quase uma hora, sem barriga nenhuma, com altíssimo nível de informação, você não desgruda do documentário. A linguagem é muito bem pensada, extremamente bem pensada. É uma série que você vê que se debruçou sobre ela, pessoas com interesse sobre a história, que foi buscar mais conhecimento se não tinha, foi trazer os depoimentos certos de uma gama de 199 pessoas que morreram. Não tem como você entrevistar 199 famílias, mas eles souberam pensar as pessoas mais eloquentes. É impossível você não se emocionar. Começa o documentário e você já começa chorando. Porque tem um pai, acho que é da Thaís, se não me engano, de uma menina adolescente que vem do Rio Grande do Sul naquele dia e morre nesse voo. E esse pai, é o que eu sempre falo, ele virou a voz da filha. Ele buscou muito por justiça, assim como outros todos que aparecem. Tem suas histórias particulares. E o recomeçar é muito complexo, muito difícil, de uma vida que explodiu na cabeceira de um aeroporto. E você tem tudo dentro dessa série. Você tem, inclusive, uma coisa interessante, que para se contar o caso do que aconteceu no dia 17 de julho de 2007, olha, 17 de setembro de 2007, numa terça-feira, às quase 7 da noite,
Tem umas coisas interessantes quando você analisa uns crimes com umas datas, você tem umas coisas que você fica meio... Você não pode entrar nessa paranoia, mas é interessante você ver essa quase um destino vindo acontecer, uma premonição acontecendo. E ele mostra os outros acidentes aéreos, os outros terrores aéreos pelos quais o país passou nesse período importante de se falar sobre o aeroporto de Congonhas e sobre a forma de que o brasileiro já estava começando a viajar mais no começo dos anos 2000. Então você tem o acidente da Gol, terrível, aquela coisa do Legacy que corta, isso nunca teve justiça, nunca terá. Ali é um crime, é um homicida. As pessoas que estavam dentro desse aviãozinho da Legacy, todos tinham que ter sido presos como homicidas. E cada vítima ter sido uma pena, para eles pegarem uma pena de 1 milhão de anos. Mas não aconteceu nada, no fim, que eu saiba, não aconteceu nada com as pessoas que estavam dentro desse avião, da Legacy. Então você vai passar por esse acidente. Aqui na nuvem respondendo suas perguntas. Eu vou te falar uma coisa, vou dizer aqui um desabafo. Eu não suporto a Alexa. Ela fala quando não tem que falar, ela não me obedece. Eu não quero Alexa. Então todo mundo me fala. Aí, Beto, por que você não faz automatização da sua casa? Porque eu não sou louco. Vou deixar minha vida em cima de uma coisa que dessa senhora, mal educada, além de tudo mal educada, ela desliga, eu peço para ela fazer alguma coisa, ela desliga. E do nada, não sei se vocês ouviram, ela começou a falar comigo. Você falou Legacy. Por quê? Porque eu falei o Legacy, e ela deve ter entendido o nome dela. Porque ela entende quando quer, né? Eu vou fazer aqui um desabafo. Eu detesto essas coisas ai, Siri, essas bobagens. Não gosto disso. Não gosto, não me dê, não quero. Meu celular, a Siri não fala comigo. Essa Alexa aí que me deram também. Vai falar, quer ver? Só porque eu falei o nome dela. E aí ela me atrapalhou minha cabecinha. Então, dentro desse documentário, dessa série documental, você vai passear por esses acidentes terríveis, que vem de 96, que é o primeiro acidente seríssimo dentro da cidade de São Paulo. Depois você vai ter esse outro da Gol. Em 2006, 10 meses antes da crise com o acidente da TAM, que veio do Rio Grande do Sul para São Paulo, é o 3054, são os números dos voos. A gente estava ainda chorando os mortos desse crime, desse Legacy que cruzou ali, cortou o avião e fez um monte de gente morrer. E você vai ver 10 meses depois com o acidente da TAM. A gente estava num turbilhão e eu me lembro exatamente desse momento, porque é impossível quem estava vivo com a consciência não saber onde estava. Onde você estava naquele 7 de julho de 2007? Me conta aí. Mas vamos entrar nas informações muito interessantes do documentário. Eu não vou entrar em tudo, até porque esse documentário vale muito a pena ser assistido, tá? Não é publicidade, não, é porque eu gostei mesmo, achei... E é uma produção brasileira, me encheu de orgulho. Eu adoro quando o Brasil se torna pau a pau com os melhores documentários do mundo, e esse é pau a pau com os melhores documentários do mundo. Não é uma pessoa que consiga me apontar um erro técnico ou nada, não tem. Então, eu acho que se tiver premiações aí, é um forte candidato. Mas esse documentário estreia na Netflix e traz tudo aquilo que eu gostaria de saber. O caso acontece todo no dia 7 de julho de 2007, no aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto central de São Paulo. É um absurdo esse aeroporto, ainda mais agora que ele foi privatizado, acho que ele nunca vai sair do meio desta cidade. Eu não entendo isso. Cidades como Lisboa já está tirando o aeroporto. Eu não entendo o aeroporto de Santos Dumont existir também. Eu acho que você precisa de uma coisa que este aeroporto de Congonhas não vai ter nunca, que é uma pista maior para que, se o avião escorregar, se o avião derrapar, se o avião não conseguir frenar, se o avião, ele ter espaço para parar. E este crime do voo 3054 é uma equação de erros. É uma equação de problemas, é uma equação de responsáveis, sendo que nenhum deles foi condenado, todos foram inocentados. Já antecipo aqui que eu fiquei de queixo caído. Mas naquele dia 7 de julho de 2007, a gente retroage um pouco antes, que é interessantíssimo como o documentário trouxe o contexto daquele momento que o país passava, pelo qual o país passava. Naquele período, a gente vinha de um boom econômico, de um crescimento muito forte do país, a gente estava com um crescimento alto, todo mundo estava se desenvolvendo em todos os seus possíveis desejos, na compra da casa, na compra do carro, e claro, na viagem.
Estava todo mundo podendo viajar. Aeroportos deixaram de ser chiques para serem normais. Isso é muito legal numa sociedade onde você democratiza, inclusive, o prazer das férias. E eu lembro desse boom fortíssimo, eu lembro quando a Gol começou com passagem aérea de R$1, era uma coisa absurda, você podia viajar por um preço que você falava, não é possível. Eu sempre trabalhei em empresas que eu viajei muito, onde eu sempre viajei muito desde a década de 80, em função da minha família, e na década de 90 eu fazia o programa Gente que Faz, que eu viajava o Brasil inteiro, pela VASP, pela Varig, pela Transbrasil, que era da Sadia. Isso é muito interessante. Quem gosta de história de aviação vai procurar. Tem a Paner lá atrás, que virou a Varig, um monte de coisa. Tem a música da Paner. Maior companhia brasileira de aviação que tornaram pública, estatizaram durante o governo militar, né? Entendo isso. Bom, não vou entrar nesses assuntos. Mas aí, o que acontece? A gente vinha nesse boom econômico, onde o Brasil tem, sim, esse problema seríssimo. A gente começa a crescer, mas não se cria uma base sólida para o crescimento em muitas funções. Isso em qualquer governo, tá? Não é direita, esquerda, o problema é Brasil. Então a gente estava com um boom econômico de pessoas comprando carro, comprando isso, comprando aquilo, bababá. Eu me lembro, por exemplo, no mercado da construção, você não tinha mão de obra para construir prédio, você estava vendendo apartamento adoidado porque todo mundo estava podendo comprar. Você não tinha aqueles guindastes. Eu lembro que eu trabalhei nesse universo também. Eu lembro que aqueles guindastes, eles estavam sendo alugados a questão de 10 anos para frente, porque você não tinha estrutura para trazer, o mundo não conseguia produzir aqueles guindastes na velocidade que o Brasil estava tendo de crescimento econômico. E os aeroportos, eles não cresceram. É como a gente teve o apagão em 2001, que o Brasil começa indo, lá tá, não sei o que lá, com o advento do Plano Real de 1994, e não se investiu em energia, como se não investe até hoje. E aí você tem um problema seríssimo, quando você começa a ter o prazer das férias, você começa a ter o desprazer da viagem. Até hoje eu tenho um problema para viajar, eu tenho um trauma, uma angústia no meu coração quando eu tenho que viajar, por conta desse período de 2006, 2007. Os aeroportos estavam um caos, o aeroporto de Congonhas especificamente não tinha a menor condição de ter voos para Ponte Aérea Rio-São Paulo, e estavam cheios de voos ali. Um aeroporto que estava decadente, caído, esquecido, com uma manutenção péssima, como todos os outros do país, mas o maior aeroporto, que eu acho que ele é o de maior número de voos, ele estava lá em frangalhos. O responsável por isso, o Infraero, mas é aquela velha história, um joga para o outro, um joga para o outro. Naquele período, a gente estava com problemas seríssimos com chuvas que deixavam a pista com um espelho d'água e que os aviões poderiam derrapar, vários derraparam. Um dia antes da queda do dia 7 de julho, o avião da Pantanal, ele vai parar no meio da pista ali no gramado. Um jatinho, um dia ou 2 dias antes, ele tinha caído já na 23 de maio, mas de bunda, assim. Então ele não matou ninguém, ele ficou parado, a bunda dele na avenida. Então foi quase, eram avisos, Deus manda os avisos. A gente tem que entender o milagre. Não adianta. Isso está no ser humano o livre-arbítrio, principalmente em quem tem poder. Então, como é que é o nome daquele negócio lá? Essas agências aí também, reguladoras, como é que é o nome? A agência reguladora da aviação, como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Esqueci, eu tô com a ANAC. A ANAC mesmo tinha sido aberta em 2005, 2 anos antes do acidente. Então o Brasil vinha desse boom, e eu me lembro de uma ministra do turismo falando que as pessoas estavam reclamando. Gente, eu lembro de ficar numa fila enorme dentro do aeroporto de Congonhas. Seu voo era às 8, você chegava às 4 horas da manhã. E não pegava, porque você começava a ter atrasos pelo Brasil, e aquele voo que devia estar vindo de Manaus, parava em Brasília, que ia ser o seu avião que ia te levar para o Rio de Janeiro, não chegava, então você tinha uma bola de neve de atrasos. Era desagradável, tudo, claro, o aeroporto fica tudo mais caro, o cafezinho, o pão de queijo, tudo ficava muito mais caro, tudo mais desagradável, as pessoas ficam mais irritadas, e ainda vem uma pessoa que fala assim, ai gente, pensa na viagem, relaxa e goza. Vocês lembram disso, irritação? Olha, aquilo... Achei um dos maiores desrespeitos que eu já vi do poder público com a sociedade, porque é uma tiração de sarro. Vai você lá, ficar na fila horas para ver se você vai relaxar e gozar. Não tem como. Então você tinha esse descalabro. Aí eu me lembro que o aeroporto de Congonhas entrou numa reforma emergencial, ou seja,
já tudo errado, ficou parado alguns meses, isso é dinheiro a menos que se ganha, e eles fizeram uma reforma bem meio a boca, e culminou numa coisa que a gente vai descobrindo quando os problemas, né? Vendo esse documentário, eu falei, gente, o grooving, que falavam tanto. Eu lembrei que o grooving são aquelas ranhaduras assim, que você faz no cimento, no asfalto da pista, para que a água, quando cai lá, vira meio um ralo, escoa para os lados. E principalmente quando você tem um problema de pistas, que você vira espelho d'água, você não pode descer. Tem um mínimo máximo de água na pista que o avião pode descer, senão escorrega, senão bate. Lembro também de uma pessoa famosa, na época, a gente todo irritado lá nas salas de embarque, uma pessoa famosa falando que era um absurdo não poder o avião levantar por causa de, sei lá, 0,8 milímetros de água, que era uma coisinha assim. O que você entende para falar uma bobagem dessa? Você não tem nada, né? Eu ainda preferi assim, me fala que não dá, que eu volto. Eu não quero pegar o avião no custo que custar, não. Sempre respeitei mar e o céu. Há muito. Respeito demais a natureza. E não estou afim de entrar o avião com chuva e isso aquilo, porque a nuvem é maior que o avião. Então, sempre preferi não viajar a viajar a qualquer custo. Então, você tinha esses elementos, esse inferno que a gente vivia, e era um inferno terrível, porque viajar se tornou a pior coisa que você podia pensar em fazer, né? Os voos internacionais saíam mais fácil, mas e por Guarulhos melhor, mas Congonhas era um epicentro, Congonhas era o retrato do terror que o Brasil vivia na sua aviação mal feita, na sua estrutura de aviação mal feita. Até tem o depoimento do presidente da TAM, à época, do documentário, que ele conta que antes de 2004, 2005, eles eram 30 milhões de passageiros. Com o advento desse boom econômico, passou para 100 milhões de passageiros por ano. Sendo que a estrutura não tinha melhorado para nada. E claro que dentro dessa equação você tem o problema da estrutura, que o Brasil não preparou para esse crescimento. Você tem as companhias aéreas que querem lucrar mais, inclusive a TAM. Uma das coisas mais apontadas no documentário é que os seus 10 mandamentos, o primeiro é nada maior que o lucro. Você não pode ter como primeiro mandamento de uma empresa que nada maior que o lucro, ou seja, você fará de tudo para lucrar. Até colocada essa pergunta, muito bem colocada essa pergunta para o presidente à época, que ele diz que, imagina, que isso foi sem querer ser o primeiro, poderia ter sido o 10. O importante é que ali não tinha uma hierarquia. Ué, então você não põe primeiro, segundo, terceiro, quarto. E a pessoa que está entrevistando até fala, então por que manteve em primeiro lugar? E o cara fica meio assim, porque assim, não tem desculpa. É melhor assumir certas coisas hoje em dia do que ainda tentar reverter olhares que são impossíveis. Isso até cria uma antipatia ainda maior. Eu me lembro que assim, a TAM ficou com uma marca muito forte de acidente aéreo por conta de 96 e daí vem 2007, que era a maior, e até era a maior companhia aérea da América Latina. Essa coisa que as pessoas querem ser o maior do... Não estou afim de ser o maior de nada. Estou afim apenas de ser bom no que eu faço. Se as pessoas pensassem mais assim, elas seriam gigantes. Mas as pessoas querem ser o maior. Aí ser o maior, você acaba fazendo besteira. Você acaba não fazendo coisas. Como, por exemplo, o que é apontado também, até uma certa manutenção. O próprio voo, o avião era da Airbus. Então você tem o problema da infraéreo, você tem o problema da infraéreo, que era a base, né, a estrutura, que a ANAC, que estava iniciando uma carreira como agência reguladora, ela estava somente há 2 anos, com uma diretoria que não era capacitada para aquele tipo de assunto chamado aviãozinho. Não entendo. Eu não sou contra a agência reguladora, mas a agência reguladora tem que ter pessoas que entendam do que vão regular. Não pode ser, meu Deus do céu, cargo político, diretor de agência reguladora. Tem que ser cargo de pessoas qualificadas tecnicamente. E não é assim no Brasil. Quem indica diretores de agências reguladoras são políticos. Eu acho isso patético, tanto que é colocado no documentário que o presidente de uma aviação é que coloca uma mulher que vai ser um grande nome falado, a Denise Abreu, como uma das diretoras e a vice-presidente da ANAC. Uma senhora que aparece bastante no documentário e que não tem ela não é uma pessoa muito simpática de se ver. Então ela já tem um problema de imagem, então você já fica com antipatia, ela fala algumas coisas muito
de maneira errada para você querer ouvi-la como uma fase administrativa. Então você tem lá a Infraero com a ANAC, onde a figura humana que se colocou foi a Denise Abreu, o que eu acho errado, porque a Denise Abreu era uma das diretoras e a vice-presidente da ANAC. Tem outros diretores. É que ela fez mais uma coisinha que eu vou colocar aqui. Então você tem uma infraestrutura ruim de aeroportos. Você tem o Ministério Público de São Paulo pedindo o fechamento da pista de Congonhas em função de todos os atrasos e dos acidentes que estavam acontecendo. Aí uma desembargadora proíbe o uso da pista de Congonhas. Vai essa Denise de Abreu, segunda colocada. No documentário, a Denise de Abreu diz que não, a desembargadora diz que sim. A desembargadora diz que ela recebe um documento esse que não tinha valor legal nenhum, que ela não foi informada dessa maneira, que dava a possibilidade da reabertura da pista de Congonhas. Essa desembargadora reabre. Então, vamos lá. Se o aeroporto está ruim, como é que você permite ter tantos voos a mais? Quando o Ministério Público age em função do bem-estar da sociedade, vai lá, o próprio agência reguladora fala, não precisa bobagem, põe lá. Por quê? Porque está com interesses em todos os sentidos. Ele precisa vender pão de queijo ali na lojinha, precisa fazer aquilo acontecer. Porque não era privatizado, aquilo dava dinheiro para o governo. Então você tem um aeroporto ruim, uma agência reguladora que não regulava. Você tem as companhias aéreas, cujo primeiro mandamento, dessa especificamente, que onde tem um acidente, é nada substitui o lucro, nada maior que o lucro, uma bobagem de uma frase. Eu queria saber quem escreveu essa besteira. Essa pessoa que escreveu essa besteira já teve vergonha, não sai mais na rua. Aí você tem o Airbus, um avião que tem o tal do manete. Gente, eu vendo esse documentário, eu falei, gente, o manete, eu lembrava dessa palavra, não lembrava mais o que era. O Airbus era o avião que levou essas pessoas do Rio Grande do Sul para São Paulo. Trouxe essas pessoas do Rio Grande do Sul para São Paulo. Sendo que eu não entendi isso. Existem dois manetes que eles ficaram explicando. Eu não sou técnico, não sou aquele homem ótimo lá que tem o canal de avião, estou louco para fazer um podcast com ele, que é óbvio que eu esqueci o nome dele. Gente, estou problema com o nome, hein? Estou problema sério com o nome. Como é que é o nome do moço, Arui? Você lembra? Lito. O Lito. Beijo pro Lito. Acho ele incrível. Então você tinha, pelo que é mostrado no documentário, você tem dois manetes, que nada mais é do que como se fosse o seu acelerador na mão. E são dois. Onde você tem o da direita e o da esquerda. É muito apontado também que dentro do avião tinham dois pilotos. E que tem que ser um piloto e um copiloto, porque cada pessoa tem uma função. E os pilotos que dão entrevista falam que isso é bobagem, que não existe essa história. O cara muda a função dele, que isso não seria um problema. Então vou ouvir o piloto porque ele tem mais lógica e mais conhecimento de causa. E você tem dois manetes. Sendo que apontaram, explicaram o seguinte. Quando você empurra, é aceleração, é acelerador. Quando você põe aqui no ponto morto e quando você põe para cá o reverso, é para brecar, para frear o avião. Vou falar dessa maneira, gente, que é assim que eu entendi. Se eram dois, sendo que o da direita estava pinado. Quebrado, é isso? Como que você viu que tá voando? Então você tem, a Infraero tem problema lá junto com a ANAC, da sustentação de dar base para os aviões levantarem voos e tal. Você tem uma companhia aérea que quer o lucro, e você tem um avião que está com problema. Como é que esse avião está voando? Sendo que esse avião tinha vindo de voos anteriores, acho que de Brasília para BH, de BH para... fez uma série de coisas, e o piloto que tinha voado com esse avião horas antes, conta que ele realmente estava pinado. Existe no manual que muda o protocolo. Como é que muda? É a mesma coisa que falar, olha, gente, a partir de agora você não anda mais em primeira, você já tem que sair em quinta marcha. Como que você muda o protocolo de uma coisa mecânica? Não entendo nada disso, mas eu fico meio assim, como muda o protocolo? E que o protocolo mudou, tal, sei que lá, que é Airbus. E a Airbus, inclusive, tinha colocado um alarme, tipo o alarme do cinto de segurança. Tem uma jornalista excelente da Piauí que fez essa analogia, entendi. Que quando você não põe o cinto de segurança que fica apitando, tem esses manetes. Quando um está com problema, você tem que trazer os dois juntos para o reverso. Então você tá no climb, né, que eles chamam, que é subir, que é aceleração. Quando você desceu, você traz tudo para o reverso. Você vai brecar e abre aquelas bodeguinhas na asa e tal. Só que, e o piloto que tinha usado o avião fala que ele fez essa manobra, eu acho que ele até pôs um ponto morto, ou seja, você não pode deixar no acelerador, você tem que trazer tudo para trás.
Quando o piloto, isso é visto pela caixa preta, inclusive pelas conversas que se tem gravadas, que aparecem todas no documentário. Aliás, o 3D que eles fazem é deslumbrante, é fantástico. O piloto, ao invés de trazer os dois manetes para trás, ele traz só o da esquerda, que estava funcionando. O da direita, que está pinado, ele continua acelerando. Ou seja, você vai brecar um carro acelerando. Você não tem como frear e acelerar ao mesmo tempo. Isso também é um dos fatores colocados como o real causador do acidente, foi o trabalho do piloto e do copiloto. O piloto até chega a falar que estava com dor de cabeça, tem gravado, você fala, estou com um pouco de dor de cabeça. Porque eles trabalhavam demais, tudo era. Você tinha os controladores aéreos que trabalhavam demais, você não tinha o número de controladores aéreos corretos para o número de voos que estavam tendo nesse país. Você tinha pilotos fazendo mais do que não sei quantas horas que podiam fazer. Você tinha comissários de bordo. Você tinha o pessoal de terra que devia estar num estresse, porque estava todo mundo gritando. Eu lembro de gritos o tempo inteiro. Então você tinha um estresse, devia ser desagradabilíssimo trabalhar em empresa aérea, né? E eu olhava e falava, meu Deus, quem é que tem vontade de trabalhar? Por quê? Para que acordar e vir trabalhar, você sabe que você vai ser xingado, que você vira marca, né? Você não é a marca, mas você vira a marca. E o piloto tinha muita experiência, ele teria quase, 20 anos de experiência. Por um erro que eu pergunto, ele foi para o Rio Grande do Sul. Pelo que eu entendi, esse voo saiu de São Paulo e foi para o Rio Grande do Sul. Não é contado no documentário, isso não acho uma falha do documentário, só uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta, esse mesmo piloto é quem pega o aviãozinho aqui em São Paulo e vai até Porto Alegre e de Porto Alegre volta para São Paulo? Ou ele entra no avião em Porto Alegre? Porque se ele saiu de São Paulo para Porto Alegre, esse voo de São Paulo para Porto Alegre, ele tem que ter usado esse manete correto, porque ele desceu, ele pousou. Por que ele não... O que foi de diferente naquela cabine de voo para em São Paulo não ter trazido os dois manetes, esses dois bastões para trás, e somente um, onde um brecava e o outro acelerava? Eles tentaram até depois do manual, não conseguiam mais, e eles falam, a última palavra que esse homem fala, que a caixa preta fala, que a caixa preta grava, é Deus, meu Deus, Deus! E acaba porque explode o avião. Tem, inclusive, fatores interessantes. Por exemplo, a Airbus tem 4 acidentes anteriores a esse de 2007, nosso aqui em São Paulo, com os mesmos problemas que aconteceram. Só que em aeroportos, assim, tipo Estados Unidos, em lugares grandes, Taiwan, se não me engano, com aeroportos muito grandes, onde tem essa pista de área de escape de segurança que tem, tipo, em Guarulhos, entendeu? Então, você tem o mesmo problema, essa coisa de manete que vai para cima, vai para baixo, manete pinado, manete despinado, só que o avião, quando sai, que ele derrapa, ele para. Ele não vai cair na frente de um prédio, vai explodir o prédio. Então, ninguém morre, mas os acidentes são iguais. E a Airbus não faz o recall, porque seria muito caro ela trazer todos os aviões de volta. A TAM não faz, à época, o ajuste que deveria ser feito nos Airbus para colocar esse alarme. Então, esse é mais um componente da equação que vai culminar num acidente absurdo. Um crime absurdo, né? Sendo que tem mais uma coisa. Era mais barato você abastecer o avião em Porto Alegre do que em São Paulo. Então, o que esse avião tinha? Ele estava com lotação máxima, lógico, quanto mais passageiro entrar e passagem vendida, melhor, subir com o avião cheio. Com o peso das bagagens embaixo, na lotação máxima, ou seja, o avião estava pesado. E você tinha o tanque de gasolina no talo, porque a ideia era, vem e volta, se eu não me engano. Então, assim, você não vai nem abastecer em São Paulo, porque em São Paulo a gasolina é mais cara, o diesel é mais caro. Então, ele saiu com uma lotação no tanque de gasolina que é para voos mais longos. Quando o avião vai descer, que o piloto... Inclusive, a pista de Congonhas tinha sido fechada horas antes, exatamente porque em julho, que era para ser um mês mais seco, estava chovendo. E eles iam fazer esses groovings só depois, no segundo semestre. Então, você tem a Infraero, que não faz, que não cuidou de nada, junto com a ANAC.
com uma pista mal feita de reforma, sem o tal do grooving, que é essa pista escorregadia, esse grooving deixa um espelho d'água que você tem o reflexo de toda a cidade, da luz da cidade ali jogando, o que dificulta para o piloto pousar. Você tem um avião lotado, pesado, que vai descer numa pista onde a possibilidade de todos os erros acontecerem já era uma tragédia anunciada, porque já tinha sido acontecido, inclusive, no dia anterior, né? Uma coisa muito parecida. Quando ele vai descer, ele que, ao invés de ele trazer tudo para brecar, ele acelera. Inclusive tem um vídeo que é angustiante, porque o avião na frente dele passa durante 15 segundos. Ele passa tipo em 3 segundos. Você vê que ele está acelerado, não é que ele está... Ele está acelerado. Inclusive o piloto que pilotou esse avião um dia antes, ou uma hora antes, uma coisa assim, ele conta que ele chegou a parar a 1 metro da cabeceira, porque ele não conseguiu de tanta água que tinha, que acumulou. Então, o aeroporto que tinha sido fechado naquele mesmo dia foi reaberto para pouso. O piloto é quem toma a decisão se ele vai pousar em Congonhas ou em Cumbica. Só que você tinha uma série de coisas. Se ele pousa em Congonhas, vai atropelar todo aquele monte de atraso que já existe. Uma pressão enorme de toda a sociedade em cima, o governo pressionando, a própria empresa pressionando. A decisão do piloto não é tomada por ele, é tomada em cima de um mandamento que diz, em primeiro lugar, nada substitui lucro. Não é? Então ele não vai mandar para a Cumbica, porque ele sabe que isso pode prejudicar ele, inclusive, dentro do trabalho dele. Quando ele desce e ele não acelera, essa quantidade de combustível é que vai entrar no prédio da frente e vai explodir. E aí você começa a cadenciar todo aquilo. Se a Infraero tivesse feito o trabalho dela direito, se a ANAC tivesse sido competente, ao invés de brigar com uma desembargadora que estava tomando uma decisão por um Ministério Público que estava olhando vidas, ao invés de olhar vidas também e olha o lucro, pede para reabrir a pista. Você tem um componente fortíssimo dos controladores aéreos que em carga máxima de trabalho, fazendo, inclusive, greve, um dia que os aviões nem saíram do ar. Você tem um aeroporto mal reformado, você tem um avião com freio pinado, você tem um piloto cansado, você tem um avião pesado, com um monte de gasolina na frente, numa cidade que não comporta esse tipo de aeroporto, e aí entra, e quando ele cai, ele explode, era uma coisa que a gente que via da televisão, eu entrei numa negação, minha negação, porque eu achava que estava todo mundo dentro do avião esperando só apagar as chamas. Foi uma negação minha. Eu achava que estava todo mundo dentro do avião em paz. Eu não estava vendo as pessoas que estavam no prédio pulando. Eu fiquei tão hipnotizado pensando, porque todo mundo que pega um avião ali em Congonhas, eu tinha pegado na semana anterior, pensava, podia ter sido eu? Podia, porque esse avião não era um avião que só fazia aquela rota, fazia outras rotas pelas quais eu tinha passado. Então, até eu já tinha ido para Porto Alegre a trabalho, voltado, tipo, acho que 2 meses antes, mas não tinha sido tanto, era Gol. Então, era uma coisa de você se solidarizar, você sentir a dor daquela família, claro que você ao mesmo tempo agradecia por não ser você, porque além de você assistir aquele terror, de pessoas sendo engolidas por chamas, de prédio caindo, de gente dentro do prédio morrendo, dentro de gente do avião morrendo, você também se compadecia da busca pelos seus, daqueles familiares que começaram a invadir com toda a razão os aeroportos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e de uma companhia aérea que simplesmente não falava nada. E você tinha o desejo apenas de confirmação e rezando para não confirmar o nome daquele seu ente amado, mesmo você sabendo que ele estava ali dentro, para você ter um pingo de paz e poder pensar, bom, graças a Deus não é comigo agora esse problema. Eles não soltavam a lista de passageiros. As pessoas familiares dessas pessoas mortas no avião foram ouvir o nome dos passageiros pelo rádio, pela televisão. Isso é um desrespeito num nível absurdo. É um absurdo. Eles trazem esses familiares para São Paulo, tem até os batedores, e é uma coisa muito doida, porque eles trazem no dia seguinte, esses familiares chegam num voo da TAM, no aeroporto onde aquelas pessoas que eles estão indo ver lá, teriam que ter passado. Então eles passam pelo caminho que eles não fizeram. E eles vão para um hotel, aí tem uma confusão, aí chega a diretoria diz que abraçou todo mundo fala que ninguém abraçou ninguém. Então é um problema aí também da corporativo que espero que... Bom, essa empresa nem existe mais, né?
ela virou outra. Então você tinha ali a busca de entender o que tinha acontecido com buscar o seu ente querido para ser enterrado. O IML fez um trabalho absurdamente fantástico, os bombeiros de São Paulo também. O que eu ouvi falar lá atrás é que quem estava mais pro fundo do avião, você encontrou um corpo mais possível de ser reconhecido em digital, a cada dentária e tudo. Quanto mais para frente, mais quase nada sobrou da pessoa. Tem 4 pessoas que nunca foram encontradas nada delas e elas foram cremadas naquele lugar. Então você tinha as pessoas que eram reconhecidas por digital, outras por arcada dentária, depois foi para DNA, foi para uma série de coisas. E é muito triste você ouvir o pai da Thaís, falando que ele recebeu mais coisa da carteira de estudante dela do que do corpo dela, para ser enterrado ou cremado. E ali começou uma luta por uma justiça, mais do que financeira. Quem é que é o responsável? Quem é que tem que pagar por todos esses homicídios? Todo mundo tinha um culpado para apontar e ninguém queria aceitar sua responsabilidade. A Infraero aponta para um, o outro aponta para o outro, o governo do estado de São Paulo aponta que isso é da Infraero, a Infraero fala não sei das quantas, o presidente da época demora muito para se pronunciar, isso foi eu acho muito ruim quando você demora muito tempo para falar, não entendo, tantos marqueteiros que ganham milhões não sabem disso. Mas a gente precisa apurar. Não, você precisa falar. A primeira coisa que você tem que falar é o seguinte, gente, eu tô com você, tô horrorizado, tô triste, tô passado, quero dar um beijo, meu Deus, o que a gente faz? Mas estou aqui com vocês, a gente vai averiguar tudo. É assim que você faz. Você se humaniza primeiro, antes de pensar no que vai ser futuramente, né? Você precisa ter a dor real, a compaixão de verdade com relação ao outro. E eu não estou falando de um governo ou outro, tá? Isso daí, todos. Porque é tudo. Por isso que eu não falo de política. Então você tinha todo esse monte de gente jogando de um lado para o outro. Nessa cadência que eu já contei para vocês, é que essa linha de equação de responsáveis. Você tem Infraero, você tem ANAC, você tem Airbus, você tem a companhia aérea e você tem o piloto. O promotor, à época, ele apontou para 3 pessoas que seriam as responsáveis. Que é para um diretor de operações da TAM, um diretor... Eu não sei nem para que eu imprimo, porque depois eu não leio. Eu falo, gente, se eu tivesse lido, eu não tinha esquecido tal coisa. Aqui, quem manda? Foram denunciados. O vice-presidente de operações da TAM, o diretor de segurança da TAM e a Denise Abreu. Eu falo o nome dela porque ela aparece no documentário. Não conhecia, não me lembro da história dela, ela aparece fumando charuto. Vale a pena assistir até para você entender quem é essa personagem. Ela até aparece, eu achei ela muito corajosa de ir lá falar. Eu gosto de gente corajosa. E os 3 foram apontados como responsáveis, os 3 foram inocentados em 2015. Então ninguém pagou. A Polícia Federal aponta que os responsáveis são os 2 pilotos que estavam na cabine, uma vez que esse manete errou. Eu entendo quando se diz que é um absurdo só apontar para o piloto. Mas no final das contas, é o piloto que não puxou o manete. O aeroporto estava errado, a pista estava errada, o Airbus estava errado, está tudo errado. Mas o manete, se tivesse sido puxado, o avião teria pousado? Não sei responder, você me responde aí, você é entendedor disso. Então, olha, eu estou vermelho aqui. Sabe por quê? Porque 5h30 da manhã, eu estou vermelho. Ficou vermelho. Bom, e aí, então... Essa é a pergunta que eu acho que tem que ser feita de fato. Se o piloto tivesse puxado os 2 manetes, eu estaria aqui falando sobre essa história? Não existe realidade paralela. Então, e a polícia precisa nessas horas, e a justiça precisa nessas horas, trabalhar com a probabilidade real. Você sente uma frustração muito grande, o promotor fala da entrevista, você sente que é uma frustração muito grande da história dele não ter conseguido a culpabilidade das pessoas envolvidas e nem a prisão deles, daqueles que ele apontou na denúncia deles. O fato é que hoje você tem uma associação dos familiares desse voo, que tentam não deixar essa memória ser esquecida. Existe hoje onde era o prédio... Então, uma coisa interessante. A diretora do VIP, a Renata Capobiano, se eu não me engano, inclusive esse documentário que eu já falei aqui, tem no YouTube, tá? É só buscar
É VIP. É deslumbrante, um documentário da mesma qualidade desse que eu estou falando agora. Não entendo a Netflix ter tirado do catálogo. Ai, me dá uma raiva dessas coisas. Por que tira do catálogo, Jesus? É só negociar de novo direito? Chata. A Renata Capobianco conta no documentário VIP, além do documentário ser muito bom, que é da história do filho mentiroso do dono da Gol, ela conta a história dela. E ela está envolvida nesse acidente da TAM. Porque os dois irmãos dela morrem nesse acidente do Rio Grande do Sul para São Paulo. E eles estavam sendo formados para o pai poder se aposentar. O pai depois morre e ela que era de uma família grande, ela ficou sozinha. É muito bonita a coragem dela e a história dela, contada no documentário VIP. Assista também, porque tem uma coligação. Não é falado sobre isso no documentário da Netflix, não sei porquê, mas no documentário da Capobianco tem. Eles são donos de umas concessionárias gigantescas em São Paulo, tem uma série de coisas e tal. Tem isso e tem uma outra história que eu lembro de ter lido, eu não consegui reconfirmar, mas é uma história que foi muito falada, porque ali onde caiu o avião, você tem o prédio da TAM e tem um posto de gasolina do lado, que o maior medo era que ele explodisse. Muitas pessoas morreram dentro do prédio, você tem depoimento de um sobrevivente do prédio que eu chorei com ele. O primeiro episódio eu chorei inteiro. Eu chorei, começou aquele senhor falando da filha, eu já comecei a chorar. E se eu começar a falar, eu vou chorar de novo. Primeiro episódio, os primeiros eu chorei. Aí quando aparecem os outros familiares, eu chorei. Tem a história de uma mulher que perdeu a mãe e 2 filhas. Meu Senhor José. Tem pessoas que Deus escolhe por serem mais fortes, com certeza. E é angustiante. E dentro desse posto de gasolina tinha um taxista. E esse taxista só conseguiu confirmar a morte dele por um pedaço de papel que acharam da letra dele, de horários, porque tudo se dissolveu dele. Porque as coisas estavam se dissolvendo, as pessoas estavam tudo dissolvidas. A caixa preta é um absurdo, porque a caixa preta, os bombeiros são fantásticos. Eu tenho um bombeiro, eles salvam pessoas e tal, e tem um bombeiro que fala assim, eles estavam procurando a caixa preta, que é laranja. Eu não sei por que chama de caixa preta e não laranja. Talvez porque fique preta por causa da queda, não faço ideia. E eles acham as 2 caixas pretas e mandam para Washington. Quando passa uma das caixas pretas, um bombeiro fala, isso não é uma caixa preta. Só que estava o pessoal da aeronáutica. Ele fala, eu sei de tudo, eu sou da aeronáutica. Ele falou, tá bom, então leva lá. Não era a caixa preta. Eles mandaram uma caixa preta e a outra de voz mandaram uma cafeteira. Aí sai procurando tudo no que tinha restado de entulho que foi levado de um lado para o outro. Aí acharam a caixa preta, que é essa que a gente ouve também. São essas curiosidades que vão acontecendo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O trabalho do ML, para quem, assim, ele conta toda a história lá, é fantástico, 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 fantástico. Então, ficou acelerando, é tudo que eu falei. A última palavra, Deus. A gente sempre busca Deus no último segundo, né? Não adianta. Pode ser o ateu que for. Na hora H, é com Deus que você quer conversar. Porque nessa hora vem a coisa. Vai que tem a mesma coisa lá. Então, Deus me leva. Me leva com você. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Assistam ao documentário. Vale muito, 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 muito a pena. Maratona. E você termina querendo um pouco mais, saber um pouquinho mais. Parabéns para quem fez a produção. Eu fico muito feliz quando você tem uma produção brasileira desse nível. E que bom que a Netflix teve a coragem de falar desse caso, mesmo envolvendo governo, marcas e tudo mais. É isso. A gente se vê daqui a pouco, porque aqui tem vídeo todo dia. Até já.